Me chamo Remédios, somos da cidade de Souza, Paraíba. Estou aqui para contar o testemunho do meu filho Israel. Somos da Igreja Assembleia de Deus Missões. Meu filho nasceu em 2011. Uma criança perfeita, saudável, desejada pelos pais, por mim, pelo meu esposo e pela família. Em 2014, de repente, nós se reunimos com a família e fomos para o sítio. E no segundo dia que retornamos para casa, minha sogra percebeu que ele estava com as manchas roxas no corpo. E ali tudo começou. No terceiro dia, eu percebi que tinha aumentado as manchas no corpo, no quadril, nos braços. E eu levei para o hospital mais próximo, que era o materno infantil, aqui em Souza. E ao chegar lá, fui atendido por uma médica. E a médica solicitou um hemograma completo. E passou medicação que achava que era alergia. E ali eu comprei e fizesse um hemograma para retornar à tarde para mostrar. E corri para o laboratório, fiz o hemograma, mas só que o resultado só saía à tarde. Fizeram uma prova do laço, só que não detectou nada. E ali nós viemos para casa. À tarde retornamos para o laboratório e ao chegar lá o dono do laboratório esperou nós e conversou com nós e disse que nós podíamos procurar um pediatra urgentemente porque Israel estava precisando. E ali eu saí sem entender nada, porque as plaquetas dele estavam 40 mil e o mínimo era 150 mil. E o máximo é 450 mil. E ali nós saímos procurando na cidade de Souza um pediatra particular, só que no momento não tinha nenhum disponível que pudesse atender Israel e acompanhar. Voltamos para o materno, mostramos o exame, Deus colocou um médico maravilhoso. Eu glorifico pela vida dele, o Dr. Rodolfo, porque ali foi Deus que colocou ele, no momento que mais nós precisávamos para nos ajudar. E ali foi uma função, tanto nós, pais, como da família, porque não estava entendendo nada. E as minhas cunhadas que moram em Brasília queriam levar meu filho para Brasília para procurar algum médico especialista para atender ele, porque ele precisava de um hematologista. E quando o Dr. Rodolfo disse que não podia ele ir, porque de Souza para Juazeiro era de carro e ele podia ter sangramento a qualquer momento. Podia sangrar pelos poros, pelos olhos, pela boca, pela gengiva, pelos ouvidos. E ele disse que tinha que procurar um procurar um hospital mais próximo da nossa cidade. E encontrou uma vaga no trauma em Campina Grande. E ali começou nossa batalha. Eu ouvia falar de Jesus, mas eu não conhecia Jesus. E nós fomos, uma ambulância nos levou, chegamos de madrugada e ali passamos 15 dias. Israel nunca tinha escutado louvores evangélicos, porque nós não éramos cristãos. E no primeiro dia que nós começamos a andar no corredor, ele tinha 2 anos e 8 meses. Ele começou a louvar. E ali eu entendi que era Deus. Era Deus. E ele louvava nos corredores. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior.
faz um milagre em mim. E ali começou as dificuldades, porque meu esposo é deficiente visual. Israel começou na medicação corticoide. Ele como ele criança ainda, muitas vezes eu não me alimentava porque tinha que descer. E ali eu não podia deixar Israel só. E ali, o que vinha para o quarto, para mim, eu guardava. E quanto mais ele comia, mais fome ele tinha. Mais fome ele tinha. E Deus levantou um primo do meu esposo, o Anderson. Glorifico pela vida dele. Também porque foi Deus que levantou ele para nos ajudar, para levar Israel para o hospital todos os dias. Os 15 dias ele levou. Israel ficou na casa da minha cunhada. Minha mãe também foi, passou uns dias. Minha sogra na casa da minha cunhada, Salete, irmã Salete, fez muito por nós. Júlia, a filha dela, porque elas abriram as portas para nós. A irmã Dilma pelas orações, Ronaldo, a irmã Ludinha, o irmão Tenor. Eu glorifico pelas vidas deles, porque no momento que nós mais precisávamos, eles nos ajudou muito em Campina. Muito. E esses 15 dias, minha cunhada Salete coloca um testemunho, dizendo que Deus era bom, que Jesus podia curar Israel, e o diagnóstico médico era um e Deus era outro. E meu esposo aceitou Jesus primeiro, e nesses 15 dias que nós passamos lá, as plaquetas, ele entrou com 40 mil, baixou, subiu, mas Deus providenciou. No dia 21 de abril de 2014, Deus providenciou. As plaquetas de Israel ficou em 21 mil. Em 21 mil, e ele foi liberado. Mas eu agora entendo o propósito de Deus. Porque eu ouvia falar de Jesus, eu não conhecia Jesus. E ali eu saí com Israel. Fui para a casa da minha cunhada, Salete, irmã Salete. E ali Israel já tinha aceitado Jesus e eu aceitei Jesus com minha mãe. Com 2 dias eu tinha que retornar para o trauma para levar os exames de Israel, para saber se nós podíamos voltar para Souza. Só que no outro dia eu fiz o exame dele e com 2 dias eu tinha que voltar para o hospital para mostrar o exame. Só que de tarde eu recebi. Eu saí dia 22 e dia 23 eu fiz o exame. E quando eu recebi de 5 horas da tarde do laboratório, as plaquetas de Israel, que ele tinha saído com 21 mil, estava 5 mil. Mas hoje eu entendo. Eu aceitei Jesus. Eu tinha que confiar nele. Mesmo ali, a situação difícil, complicada, mas Deus colocou a prova, porque Ele queria saber se eu estava firme para adorar, engrandecer e glorificar o nome dEle, mesmo na situação difícil, desfavorável, ou se eu ia me revoltar, voltar atrás
Mas ali eu glorifiquei a Deus, agradeci a Deus pelo resultado de 5.000 e voltei para o Hospital de Israel. O que era difícil no trauma, aí voltei novamente para o trauma. Chegando lá, a médica atendeu, aí disse que nós tínhamos que ficar lá e que nós ia ser transferido para o HU. O trauma era muito longe da casa da minha cunhada. E o HU era próximo, dava para ir a pé. E Deus colocou nós lá no HU. Passamos uns dias, uns 5 dias lá. O que nós não tinha no trauma, Deus colocou no HU. Porque comemos lasanha, vinha panqueca. E Deus é maravilhoso. E ali tudo começou a mudar. Os 5 dias, a placa de Israel começou a subir. E ali ele saiu com 48.000 as plaquetas. Fui para a casa da minha cunhada, irmã Salete, que eu sempre digo, eu acho que eu morei de 2014 até 2022 mais em Campinas, na casa de Salete, do que em casa. Porque eu me sinto em casa lá. Ela abriu as portas para nós. E só o Senhor para retribuir o que ela fez por nós. E Júlia também. Deus é maravilhoso. Deus é lindo. E ali não acabou nossa luta. Só foi o começo.